Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal da Longevidade. Sou Vera Barrichello e hoje com uma convidada muito especial, amiga do coração, amiga de longa data, mas que tem uma história lindíssima para compartilhar com todos nós aqui. E você fica ligado, se ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se e depois de ouvir tudo que a dona Marlene vai trazer de experiência de vida que vai nos inspirar demais, porque a minha ela inspira muito. Compartilha com quem você achar que essa história lindíssima vai inspirar e vai ajudar para ter uma vida de mais leveza, porque longevidade não importa que idade você esteja, importa é quais as escolhas e o que você faz com as suas escolhas. Dona Marlene, é uma alegria imensa ter você aqui para esse bate-papo gostoso, trazendo a sua experiência de vida para inspirar muitas pessoas o que é ter longevidade com saúde, longevidade com alegria que a senhora transmite tanto para a gente e com vitalidade que já sabemos que a senhora tem demais. Se apresenta e conta um pouquinho da sua história e tudo que se fez e que te trouxe até aqui. Oi, Vera, querida, é uma honra participar aqui desse momento com você, com o seu canal, e já tive mentoria com você, amei você sempre nos dando tantas, eu não diria conselho, mas tantas opiniões, tantas ajudas, sempre tão presente, que quem conviveu com você sabe da sua capacidade, da sua competência, e da sua generosidade também. Então, hoje, eu vou contar um pouquinho da minha vida dentro desse contexto aqui que nós vamos conversar. Tem Então, uma eu experiência. sou... a minha mãe teve 5 crianças, 6 crianças, mais uma nasceu depois que meu pai faleceu, a Verinha, minha mãe estava grávida quando meu pai faleceu. Meu pai tinha 35 anos e ele teve um problema de coração, e a minha mãe não casou mais, ficou cuidando dos filhos, e foi uma vida assim bem, eu diria, ela foi trabalhar, passou a trabalhar, ela era costureira, passou a trabalhar numa fábrica lá perto de casa, e nessa fábrica, depois, nós duas irmãs também fomos, era uma fábrica bem pertinho. E a minha mãe sempre passou para nós os valores, muito valores de espírito, valores de caráter, de economia. Assim, ela faleceu tem 5 anos agora, mas foi uma pessoa assim admirável, que deu para nós um grande exemplo. Todas nós, cada vez mais que a gente se reúne, levanta aquelas questões todas, coisas às vezes até esquecidas, e hoje percebemos quanto aquelas coisas todas nos ajudaram, assim, coisas que talvez naquele tempo a gente não valorizasse tanto, e hoje a gente vê a importância disso, Valores. não é? E ainda por uma mulher viúva, né, nunca mais casou, tinha gente que queria o meu irmão, o Marcos, tinha gente que queria o Milton, ela não deu ninguém, ela ficou costurando e criou nós todos. Foi Nossa. uma coisa, assim, admirável, uma mulher muito bonita, minha mãe. E aí, chegou uma época, nós fomos todos trabalhar numa fábrica lá perto de casa, uma camisaria que abriu bem pertinho. E lá nessa camisaria, eu e o José nos conhecemos. Quando eu Ah, comecei lá, eu tinha 13 anos, e 13 anos, e nem podia trabalhar porque não tinha que ter carteira assinada, e nessa época não podia, né? E aí alguém dedou a empresa, chamava-se Citex, porque ela admitiu menor com menos de 13, de 14, né? Naquela época era 14. E 14. aí o cara que era o responsável pelo trabalho em Blumenau foi lá na fábrica e viu, né, que nós éramos filhas de uma viúva, tinha mais uma irmã minha, que a Bonnie, mas a Bonnie nessa época ainda não estava. Eu que fui dedada, como se diz. E ele permitiu, ele disse, não, elas são como a rima, elas vão ficar trabalhando. Foi assim, uma coisa, e assim, né, a gente tinha ajuda também da família, de alguns tios, mas foi todo mundo trabalhar, e aí
lá eu e o José nos conhecemos. Eu fiquei ali naquela fábrica, e com 15 anos, eu fui para a Companhia Hering. Aí, na Companhia Hering, a gente ia de bicicleta. Trabalhava no começo, das 5 à 1h30, e ia de bicicleta. Frio, chuva, calor, vento, não importava. Jovens Botava uma bota, comprometidos, muito. muito Botava uma comprometidos. bota, se estivesse chovendo, usava uma lona, lona não, uma capa de plástico, e ia embora. Passava pelo morro, lá na Velha. Aí, depois de... Quando eu casei, isso era 1959 que eu entrei lá. Em 1960, nós casamos. O José continuou lá naquela empresa. Nós casamos, e aí já começou a ter ônibus. Nós já íamos de ônibus. Já tinha. Já não era mais às 5h30, já era às 7. Aí eu fiquei lá no RH um tempo, na costura um tempo, que era a costura que eu comecei, e aí começaram a admitir pessoas no RH para fazer um serviço que não exigia ainda, digamos, uma competência de estudos maior. E eu fui escolhida, eu fui. A minha irmã Dulce também foi. E lá a gente foi crescendo, e em 62 nós tivemos o Márcio, o nosso filho, e então foi assim eu diria uma escalada bem interessante. Lá no RH eu trabalhei, a Dulce também trabalhou, e dali eu fui, e ficamos aí, fizemos a nossa casa, tudo com bastante zelo, com bastante economia, e Já eu tinha sempre gostei muito aprendido de da trabalhar. mãe, ó, a economia cedo, né? Isso é Sim, admirável, dona sim. Marlene. É assim, tipo, se precisa botar só 2 colheres de pó de café, põe só 2, não põe 3. A Não. batatinha, descasca bem fininha, cuidado com a casca. Veja bem, Vera, tudo isso. Olha, Até hoje, quando eu descasco batata, eu me lembro da minha mãe, que a gente tem que tirar a casca fininha. Roupa escura não pode ficar no sol. Ah, sabe, tanto detalhe, como limpar os cuidando. cantinhos, não Quanta fazer nada pelo meio. sabedoria, quanta Ah, sabedoria, dona Mar... quanta é, sabedoria nas orientações. quanta. Nada de levar, na casa do vizinho a gente não vai, a gente só vai se for convidado. Não se fica na cerca convidando, falando com o vizinho. Vizinho é amigo, é necessário, mas cada um na sua casa. Tudo isso, Vera, ela nos passou. Nossa. Então, a gente tem, assim, uma formação fantástica, graças à minha mãe, sabe? Ela tinha uma visão, assim, eu sempre lembro que ela dizia que a gente morava na Vila Nova, então, não era, nós éramos 5 crianças, né? A Verinha nasceu 6, 7 meses depois que meu pai faleceu, e a gente teve toda esses valores passados pela minha mãe. Tantos valores. Ser correto, devolve o que nasceu, devolve. Aquelas coisas que hoje as mães também ensinam, né? Mas Eu aquela acho época era muito diferente, né, Vera? Vamos dizer assim, era a não se lei, brincava. era É, falou, era uma lei, né, dona sim, Marlene? sim, sim, sim. Ela nunca casou. E aí ficou cuidando da gente toda a vida, e depois, então, ela ficou um tempo na casa dela, nós fomos casando, eu casei primeiro, depois a Dulce foi indo, casou todo mundo. E aí eu fui para a Hering, e na Hering eu comecei cortando fio, sabe, quando tu passa a máquina assim, passa a costura e corta o fio ali. Dali eu fui ser revisora, digamos assim, já sempre muito metida, sabe? Sempre metida. Onde eu entrava, eu já mandava. Ah, é? Muito engraçado. Eu entrava, aí fui para o Hoje RH, tem um nome, dona Marlene. Hoje dona chama-se Marlene. líder. É, Muito bonitinho. sempre, aí lá no RH, como eu já falei, né? Ah, daqui a pouco também quem dominava, quem cuidava daquele grupinho era eu. Foi sempre uma coisa muito, muito, muito bacana. Mas eu sempre tive, assim, Bernardo. um cuidado muito grande, eu sempre fui muito política. Assim, eu não gosto de conflito, então eu sempre tentei, digamos,
apaziguar, levar as coisas da menor maneira possível, não deixar crescer um barraco, não deixar crescer algo que pudesse criar uma confusão, gerar um conflito, né? Dali em diante, eu fiquei lá no RH, daí eu fui estudar. Eu fui fazer faculdade, aliás, antes disso, quando eu ainda estava no começo do RH, nem eu, nem o José tínhamos o ginásio. Não tinha como fazer o ginásio em 1960 de dia. Nem me lembro bem como era. Eu sei que aí nós dois fomos para uma escola Barbieri, em Blumenau. Nós dois fomos fazer o supletivo de noite. A gente já tinha um carro, tinha um Fusca. Compramos um Fusca. Olha, era um carrão da Era a nossa época. vida. Isso era 1969 que a gente comprou o Fusca. Aí nós fomos fazer o supletivo e toda noite a gente levava, quem cuidava do Márcio era minha mãe. Toda noite a gente levava o Márcio lá na mãe, a gente buscava ele às 5 horas, quando chegava do serviço, e depois levava ele lá porque nós íamos para aula. Depois a gente ia lá buscar, era perto, era bem pertinho. Então foi assim, aí terminei o supletivo e aí fomos adiante. Vera, agora não sei se tu queres perguntar alguma coisa dessa parte até aqui. Tem duas coisas que tu falaste que é muito importante. Uma que eu já comentei, que é a orientação financeira desde cedo. Os pais, eu vejo muitos pais que não aproveitam a oportunidade da mesada de ensinar os filhos. E a senhora fala que já no seu tempo, e olha, Sim, eu nasci em 59, a senhora já estava trabalhando e já tinha orientação financeira naquele sim, momento. Que exemplo! Outra coisa que a senhora falou que é muito, eu acho importantíssimo, dona Marlene, aos 13 anos foi trabalhar. E eu ouvi na semana passada alguém falando, porque hoje não, as pessoas saem da faculdade com diploma, dona Marlene, e daí não tem experiência nenhuma. E então a importância de nós irmos estudando, crescendo e aprendendo. Seja aos 13, 12, não precisa ser um trabalho que sustenta a família, né? Mas ir para o mercado, fazer alguma coisa, a permissão de poder fazer, olha a grandeza que é isso. Eu também comecei muito cedo, então olha o seu exemplo, e uma líder nata como a senhora, né? Realmente, agora, a senhora falou, né? Eu era muito metida. Eu me lembro que a gente achava que tinha uma liderança metida, mas olha como uma habilidade nata vai se mostrando. E mais um ponto que a senhora falou que eu achei importantíssimo, né? Aí, embora estavam crescendo na empresa, vocês perceberam que poderiam voltar a estudar, ir estudar aquilo que não tinham tido oportunidade. Nossa, são pontos importantes que muitas vezes a gente ouve as pessoas, não fui naquela época, não vou mais, né, dona Marlene? é, Nossa, pontos importantíssimos aqui que a senhora está trazendo para a nossa vida. E mesmo se fosse hoje, né? Se precisar, eu vou, não importa em que idade eu estou, em sim. que momento eu estou de vida, né? Muito, muito interessante e importante o que a senhora vem trazendo, dona Marlene. Eu sei que no outro dia, quando nós estudávamos, né, a gente saía, era supletivo. Tu sabes como é, né, Vera? Tu faz 6 meses, daí faz exames, aí, naquele tempo era assim. Tem que Nós estudar fizemos o mais do que primeiro, tem que estudar mais do que o ano letivo sim, normal, né, dona nós Marlene? tínhamos que, nós não tínhamos nem o primeiro nem o segundo grau, porque eu fiz o curso complementar. A minha mãe, assim, acabou o ginásio, acabou o primário e agora tem que fazer alguma coisa. Aí tinha o curso complementar que podia lecionar naquele tempo para primário. Aí Hum. eu fiz o curso complementar, e era na Escola Machado de Assis, lá na Itopava. E aí, de repente, puxa, mas se eu estou aqui dentro, eu vim para esse escritório, eu tive essa oportunidade de ir para o escritório, eu vou estudar, porque eu não tinha nem o ginásio, e a competitividade já existia, Assim, né? Certo? A competitividade sempre existiu. Eu acho que hoje, devido a tantos recursos, a tanta tecnologia,
ela é maior ainda, óbvio, né? Não dá mais para parar de estudar hoje. As pessoas não Não, podem mais né? parar de Não estudar, né? pode. Conheci. E aí, naquela época, assim, era uma delícia, sabe? Esses dias lá em Balneário encontrei a minha professora de português, a Rosevite Barbieri. Você deve conhecer, porque ela participou das nossas reuniões também. Hum, Alguns eventos que nós alguns tivemos lá, de eventos. repente, nós duas nos olhamos. Professora Rosevite, diz ela, tu és a Marlene? Foi uma coisa linda, sabe? Ela Nossa, era nossa professora de português. Eu era muito boa em análise sintática, me lembro, assim, fazer análise sintática. São coisas assim que a gente que fica na memória, né, Vera? fica, fica. Então, chegava em casa, tinha que ainda coisas para fazer, e no outro dia morrendo de sono, mas tinha que levantar e ir trabalhar, sabe? E o supletivo tinha que estudar bastante, senão tu não passava no exame. Tinha É, aqueles exames. Aí estudava mais. passamos o primeiro, fizemos o segundo, e aí o José parou, e eu continuei. Então, assim, sabe, era sempre, até, ah, como eu diria, sempre com um olhar mais além, buscando, para pensando no bem-estar, até na sabedoria, na generosidade, porque se tu ganha, é mais fácil para te dar, né? Para dividir, eu diria assim. Então, se tu tens mais aprendizado, mais capacidade e tu é generosa, tu podes também fazer um bem para as pessoas, né? E É. isso foi uma coisa assim que a gente foi buscar. E aí, fala, Verinha. Quando tu falaste assim de olhar para frente, me vem a questão da visão de futuro, né, dona Marlene? Se preparar para as oportunidades. O que tu estás dizendo me passa muito isso, né? Se estar aonde está, sendo grata pelo aquilo que você tem, mas olhar o que eu posso fazer mais, me preparar mais para as oportunidades que possam surgir na minha Sim, vida, né? Porque a sorte é oportunidades que surgem e você está preparado para isso, para a vida, né, dona Marlene? sim. Você deve ter visto, É, porque a Ering, estás falando da Ering lá no começo, nós temos a Ering hoje aqui. é, Olha quantos talentos passaram dentro dessa empresa, sim, né, e que contribuíram para a empresa ainda se manter, mas são pessoas visionárias, pessoas bons líderes, né, para fazer e conseguir que uma empresa se mantenha. Que muitas empresas familiares e começa conflitos não sobrevivem. é. E mesmo as pessoas que estão lá trabalhando. Daí, Sim, dona e a Maria. gente, a gente, digamos assim, ó, ah, quando eu, quando o Márcio nasceu, eu ainda estava na costura, certo? Era tudo em equipes, assim, grupos, chamava-se aquilo, grupos. Ali eu revistava, eu era revisora das peças, bota aquela peça ali, olha, esse aqui está estragado, esse aqui está bem costurado, e anotava a produção das costureiras. Ali eu já era metida também. Quem cuidava anotava numa ficha tudo que produzia, e eu era responsável por aqueles documentos, entregava. Era pesado, porque quando eu estava grávida, eu trabalhava em pé. Trabalhei 9 meses em pé, porque eu era revisora. A revisora trabalhava em pé. Sim. Aí, isso era 1962, o Márcio nasceu em 62. Aí, em 63, que eu fui para o escritório, para o RH. Aí já tinha ônibus, já o horário era melhor, né? Então, eu fiquei ali no RH até 71. RH era um grupo muito bom, aprendi muito também, já ganhava melhor, certo? Aí, em 71, foi criado o Centro de Processamento de Dados na companhia aérea. Começou, em 69, começou o CETIL, do quais um dos meus irmãos era diretor, e a Ering mandava fazer o serviço todo lá no CETIL, Centro da Indústria Têxtil. Foi, acho que, o primeiro computador na região toda, foi, assim, uau, sabe? Depois a companhia pegou dela, fez dela, Uhum. montou o CPD. E aí, eu fui chamada
onde eu estava, fui chamada dentro do escritório, fui escolhida para requisitar meninas que estavam estudando, estudavam e trabalhavam na fábrica, para trabalhar na digitação. Vê só, a metidinha de novo. Aí fui no CETIL aprender como é que se digitava, como é que fazia todo aquele processo, não sabia nada, ninguém sabia nada, né? Sim. E só tinha o CETIL, Blumenau. E aí a gente fez seleção na fábrica de meninas tinha que estar estudando, senão não participava do concurso, lá dos testes, digamos, né? Aí foi criada a digitação, e aí eu cuidei da digitação um tempo, depois peguei mais o departamento. Então, eu lá na parte de processamento de dados, que eu passei a trabalhar, eu não era uma técnica, eu era uma administrativa. Eu não sou técnica, sabe? Mas, em Mas 70, fazia tudo andar, em digamos, 70, no em processo. 72, eu fui fazer vestibular para processamento de dados, e passei. Oh, Era, era concorridíssimo, e eu passei. Foram os primeiros anos de faculdade de processamento de dados em Blumenau, na FURB. Aí eu passei, aí era pesado, porque tinha trabalho para fazer em casa, aquela tecnicidade não era minha praia, eu sou uma pessoa administrativa, não sou uma técnica, sabe? E naquilo que eu fazia, eu não precisava ser técnica, só se eu quisesse subir, mas não era, a minha vocação não era para aquilo. Então, eu fui uma administradora. Eu tive 60 funcionários que eu administrava. A digitação tinha 4 turnos, e depois eu tinha mais um departamento, aí aumentou, eu cuidava da produção toda, porque eu não era técnica, mas as pessoas eram técnicas, então eu era uma pessoa ali, eu diria uma pessoa política, uma pessoa administrativa, uma pessoa que sabia muito mais de determinados assuntos que cabiam a mim, né? Eu não iria ser uma programadora, uma analista de sistema, não, digamos assim, cada um tem o dom, né? sim, mas E, necessário também que haja uma coordenação desses sim, com sistemas. certeza, porque muitas vezes um técnico consegue ser um chefe de equipe, digamos, onde tem que administrar conflito, onde tem que fazer admissão, fazer demissão, que é muito complicado, né? Então, aí eu fiquei ali, foi muito bom. Eu viajava, era congresso, sabe? Sempre fui muito feliz com os meus chefes, sempre fui muito feliz com meus chefes. As pessoas que eu trabalhei, amo elas até hoje, foram pessoas maravilhosas, sabe? Nós éramos, Vera, a gente tem grupo até hoje, nós éramos uma família. Nossa. Assim, aquelas meninas que digitavam, elas trabalhavam das 5h30, da 1h30 às 10, e estudavam. Ou estudava de manhã, ou estudava de noite. Era uma Uhum. loucura, velho. É Depois, estudo. elas trabalhavam, tipo assim, as que começavam às 5 da manhã, estudavam de noite. Elas iam para casa 1h30 da tarde, e de noite iam para a escola. E as que estudavam da 1h30, que trabalhavam da 1h30 às 10, estudavam de manhã. Mas elas eram, assim, umas meninas que, os rapazes também, a equipe da noite era noturna, a da noturna era masculina, e, assim, sabe, Ação. umas pessoas de ouro, assim, sabe, que eram responsáveis, competitivas, e assim, eu digo amigas, então, não é todo mundo igual, né, Vera? Óbvio, você como uma terapeuta sabe disso, né? Mas, então, aquilo ali existia um amor, sabe? Hoje a gente até já se reuniu algumas vezes, tanto com um grupo de meninas e o grupo todo do CPD faz às vezes algum encontro. Então, é muito bom lembrar aquilo tudo, né? Então, Vera, foi uma coisa assim maravilhosa. Aí, em 91, eu me aposentei. Aí vem outra etapa. E vem outra etapa. Deixa eu trazer aqui um ponto que é importantíssimo dessa sua jornada.
Dona Marlene, quando a senhora fala que estava ali supervisionando as peças, eu quero trazer a saúde do cérebro. Olha só, supervisionar uma peça, a senhora tem que ter uma atenção focada muito grande, muito cuidado ao detalhe. E às vezes nós não cuidamos, achamos que os detalhes não são Não importantes. Então, interessa. olha só, a sua saúde cerebral já vinha sendo construída nesse formato. Aí, trocar de setores, não ficou num outro único setor. Está dando estímulos para o seu cérebro diferenciados, mesmo que lá a senhora não soubesse, mas olha quanto dessa sua carreira contribuiu para a senhora ter uma saúde mental excelente como tem hoje. Atividade diferente, estudar, se desafiar para ir para a faculdade, se desafiar com vários turnos e estar ali firme na liderança fazendo. E uma equipe, ela é uma equipe unida, mas é porque tem uma boa liderança. Não se fala que no casamento também é assim, quando a gente tem uma união do casal, a família é uma família próspera, uma família que segue com valores. Quando tem também ali uma liderança forte de pai e mãe, ou no seu caso teve a mãe que ficou sozinha, mas Sim, ela não ficou ali chorando porque ficou sozinha, ela abraçou esses filhos e foi. Então, olha foi a luta. quanta informação valiosa nós temos aqui, pensando numa saúde mental, e que às vezes a gente não pensa que isso tudo vai contribuir para que a gente tenha vitalidade, para que a senhora hoje possa gozar. Olha a construção que foi feita para chegar hoje com a sua saúde, com a sua vitalidade, com a sua alegria, porque a senhora transmite uma alegria muito grande nos grupos onde sempre está, e isso me deixa sempre, um coração sempre batendo, como é bom estar na sua presença. A senhora fala que teve equipes boas, mas a senhora era uma líder, com certeza, pelo que eu lhe conheço, que agregava, que agrupava, que juntava pessoas. Então, conta aí, chegou a aposentadoria, se preparou, foi um baque, como é que foi aposentado e É, depois dessa jornada? sobre esse grupo de meninas, né, Hum, que a gente, que eu tinha lá, né, nós nos encontramos até hoje, Vera. que lindo. Agora eu tive Construíram. recentemente, tem umas 2, 3 semanas que a gente fez a 15 participaram. Tem lá um organograma, quem faz isso, aquilo, sabe? Tem tudo, e para a Organiza. gente para não se perder. A maioria já é avó, sabe? A maioria já é avó, e uma ajuda a outra, uma é terapeuta da outra, quando, sabe, tem dia que tu precisa chorar no ombro de alguém, né? Então, existe esse companheirismo, eu diria, ah, se evita muito que se leve recados mal dados, né? A comunicação é uma coisa muito séria, né? Comunicação se não for bem feita, é uma coisa muito perigosa, você sabe disso, né? Assim Um como diz abre arroz, caminhos, fecha, né? o outro diz entendeu feijão, né? Então, e dentro esse tempo da Ering, para mim, Vera, foi muito bom, muito bom. Eu tinha, assim, a confiança dos meus chefes, tinha a confiança dos meus funcionários, eu tinha muita liberdade. Quero falar agora aqui de liberdade, é um mérito do meu marido, porque o meu marido nunca, eu não tinha, muitas vezes, velho, eu não tinha hora para chegar em casa, o meu telefone tocava de noite, aquele tempo eu não gosto muito dessa palavra, não existia celular, né, era tudo no telefone, depois que veio o celular, né, então, era, digamos assim, um desafio por dia, porque aí trocava equipamento, agora eram as máquinas tal, agora já não é mais, já é outra, já era um outro aprendizado, já era um outro curso, e mudou de sala, agora estamos nesse andar aqui, vão, então era assim, uma vida muito, tanto é que tem coisas, às vezes, que o José comenta, tal coisa assim, assim, eu disse, eu não participei,
Porque chegar, sabe, de tanta. Eu acho que por isso também que eu acho, não, eu tenho certeza. Isso me fez, essa vida louca, no bom sentido, me fez estar tão acesa até hoje. Sim, Porque eu, certo? Eu estava a mil. Não era perfeita, jamais estou querendo dizer isso, mas eu sempre achei muito importante estar aonde eu era necessária. Eu, digamos assim, não, não jamais me deixar acomodar por não conhecer tal coisa, vai lá e conhece. ela é. Sabia até onde eu podia ir, certo? Tanto é que eu falei aqui que eu nunca fui técnica, certo? Mas em 1970 e pouco, quando eu fui para a faculdade, foi em 1974, acho que eu fui para a faculdade. Primeiro a gente fez o, o, sub, o supletivo, né? E depois eu estudava tanto para aquele vestibular, tanto, tanto. A minha casa era cheia de papel com resumos, assim, sabe? Por exemplo, literatura, blá, 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 era tanta coisa, tanta, tanta. Então, eu estava tão envolvida na minha vida de trabalho, tão envolvida, que acontece às vezes que se fala tal coisa, não, mas não me lembro, eu não passei por isso, não é da minha praia, de tão envolvida que eu estava, porque eu tinha um compromisso muito grande. Era uma época muito difícil em relação a como diz, tudo novo, tudo muito novo, né? Hoje é uma maravilha, o papel não era assim como é hoje, né? É, E aí mudava as máquinas bastante, mas isso tudo eu acho que me deixou, assim, uma pessoa muito viva, muito atenta, sabe? com E certeza. eu tive épocas que eu tinha asma, e eu tive asma de pequena, e quando eu comecei a ir trabalhar de bicicleta, a asma voltou, porque pegava aquele frio da madrugada, né? Uhum. E então teve alguns contratempos, assim, sabe, de saúde. E tinha enxaqueca. Claro, isso tudo aí entrava emocional, com certeza, né? Mas enxaqueca, eu fiz um tratamento ortomolecular lá em Curitiba. Quando eu parei de trabalhar em 91, e eu nunca mais tive enxaqueca. Foi assim, alguma coisa daquele tratamento, foi o doutor Oslim Malina, não tinha aqui ainda a, Uhum. a Especialista. ortomolecular. Nós íamos para Curitiba. A minha mãe ia também, meus irmãos, todo mundo ia lá. E aí, eu sei que chegou em 91, eu me aposentei, Vera. Estava cansada, eu tinha 48 anos quando eu me aposentei. Quer dizer, era uma moça, mas estava. É. É, mudou um pouquinho os planos, né? E dona Marlene, tu te preparou? Como foi daí estar aposentada com todo aquele movimento, aquela vitalidade que você, Sim. você tinha, Aí, Vera, foi para outra atividade ou É, não? aí aconteceu o seguinte, o meu salário era bom, e como aposentada, eu não ia ter aquele mesmo salário, certo? Hum, Então, ali apareceram duas questões. A necessidade de um aporte financeiro e a necessidade de não ficar inativa, ficar parada, ficar não, porque era assim. E aí, um pouco antes de eu me aposentar, o meu filho trabalhava com joia. Meu hum, filho e a minha primeira nora trabalhavam com joia. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Nós íamos fazer compra, aquilo já começou com, veja bem, 90 eu já comecei a trabalhar. não sei. Mesmo lá no final, lá no meu trabalho, em 90, eu já começava, já vendia para as minhas meninas, mas lá não podia levar, elas iam lá em casa, ou assim. E aí, quando eu parei, nós fomos com tudo, sabe? Aí a gente ia para São Paulo buscar, depois de um tempo, tu não precisa mais ir, eles vêm em casa, né? Hoje, agora mesmo mudou tudo. Mas quando eu estava que eu comecei, nossa senhora, e era vendedor, vendedor, todo mundo, era muito diferente do que é hoje. Então, foi uma época assim, aí o começo é um pouco difícil, porque tu vai começando a fazer a tua clientela, às vezes tu tens algumas decepções, negócios, né, Vera? Negócio você Sim, sabe como é que é.
Mas eu sempre amei as minhas joias, sempre, 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 sempre gostei muito daquilo, porque eu gosto do que é belo, é uma coisa minha, eu gosto de que é bonito, do que brilha, do que dá entusiasmo, eu sou assim, sabe? E ali trabalhei muito, muito, muito com joia, em 2000 nós fomos morar em Balneário, e aí, o que que aconteceu? O nosso filho ficou com a nossa casa para botar a empresa dele, ele trabalhava com cartuchos, naquele tempo, cartucho estava no auge, e aí eu amava Balneário também, toda a vida, desde nova, nós já íamos para Balneário, nós tínhamos comprado um apartamento lá em 1982, eu veraneava muito, e depois, em 2000, nós fomos para lá, a gente tinha comprado um outro apartamento, fizemos uma troca e fomos para lá. E lá eu ia vender em Blumenau, Vera, porque eu não tinha clientela lá. Eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém, ninguém, ninguém. E as minhas clientes ficaram em Blumenau. Aí os representantes já iam lá em Balneário, vender lá para mim. E acho que uns 2 anos eu fui para Blumenau. Eu dormia na minha casa, lá onde tinha a empresa, lá tinha um quarto para mim, veja bem, eu ia, sim, 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 Vera, eu tinha a agenda de Blumenau, assim, comigo. E aí, eu comecei o que que aconteceu? Uma coisa que eu esqueci de contar, que lá em Blumenau, eu fazia parte da associação comercial. Eu saí de Blumenau em 2000. Então, em 93, eu acho que eu entrei na CIB, como no grupo de mulheres, que também é a paixão da minha vida, foi muito bom também. Ali nasceu mais amizade, mais amizade. Amizade do trabalho que eu tinha, da, da, da associação comercial, conhecia muito Blumenau, né, nascida e criada lá, e eu vendi muita joia em Blumenau. Foi uma coisa muito boa. Aí a gente foi embora para Balneário, e eu ia lá atender minhas clientes. Aí acontece que a Arlete, e a minha amada, a nossa chefe, não me vem o nome dela agora, Da, a fundadora do NUMEA, a, A a Cirlei, Cirlei, é, a Cirlei e a Arlete bateram lá na minha porta, que tinha o núcleo da mulher, estava fundando o núcleo da mulher em Balneário também. Aí eu comecei já a me envolver, já amei aquele grupo, amo até hoje, é uma das coisas muito boas da minha vida, aprendi muito, é que não cheguei lá ainda em falar que tem que ter grupo, né? Mas, então, vamos falar da joia. Aí ali eu comecei a trabalhar em Balneário, fui deixando Blumenau. Tá? Eu ia muito pouco, porque eu tinha clientes muito bons em Blumenau também. E eu ia pouco daí. Já juntava um grupinho e foi. Aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei na associação de balneário, eu logo gostei, porque quando eu tinha eventos de associação de mulheres, onde a gente ia, o grupo de balneário era bem pequenininho, e aí esse grupo ficou forte, esse grupo cresceu, ficou forte, você faz parte, você sabe disso, começou lá quietinha, hoje é uma rainha, né, Vera? Né? Como você mesmo disse num vídeo que eu vi seu, né, que você estava quietinha, e foi hoje, uma mulher de muito mérito também, graças a Deus. E aí lá eu comecei, e Balneário, a associação me abriu as portas de Balneário. Nós conhecemos, né, Vera, muita coisa em Balneário, muita. Essa semana eu fiquei morrendo de inveja de vocês, que vocês foram na Tarulá e na Lavone, né? Meu Deus do céu. Se eu dirigisse ainda para lá, eu juro que eu ia pedir para ir junto. E eu tinha que vir alguém para cá. Então, e tantas outras, tantas, né? Às vezes até estava cansada, mas não, vamos lá, né, Vera? sempre A gente teve uns eventos maravilhosos. Então,
muito. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu em Balneário e em Blumenau? Aqueles grupos fazem a gente ter vida. Aqueles grupos, a gente tem parceria, tem aprendizado, tem crescimento, resolve conflitos. Eu acho que as trocas são muito importantes. Você, às vezes, tem um problema, vê que o problema do outro, o seu é desse tamanhinho. Então, é um aprendizado muito grande, muito, muito, muito importante você estar em grupos, você ter grupos. Isso eu acho que é uma das coisas que também te alimenta. Nós estamos falando em longevidade, né? Eu acho que isso também te alimenta. É tanto que E Tanto que pode falar, Vera. a ciência traz comprovado que um dos pontos para uma boa longevidade saudável é estar, é o nosso convívio social. E a senhora traz a experiência de Blumenau e como fundadora do nosso grupo aqui de Balneário Camboriú, e eu sei da importância também é não estar isolado, é estar com pessoas, porque é rir, compartilha problemas, tem aprendizado, quer dizer, é um somatório de informações tão grande, né, dona Marlene, tão rico, tão grande, tão grandioso, porque o que que vai? Você está ali naquele grupo, às vezes chega até meio choramingando ali e tal, mas ganha uma energia que você volta para casa energizada, Sim, abastecida, e daí a energia na família também fica boa por conta de um grupo que você participa. Quando dá, o casal participa, mas também a importância de só ir a mulher, né? O homem ter o seu grupo e esse abastecer-se, né, dona Marlene? é. E nisso tudo, eu tenho. Tudo isso aconteceu de uma maneira como aconteceu também, por causa do José. Porque o José me deu liberdade, Hum. Ah, sabe? isso é importante. O José, olha, fico até emocionada. O José me deu liberdade em todos os sentidos. Tipo assim, o dinheiro, ai meu Deus, bati com o carro, e agora? Não, a gente arruma. Ou comprei uma coisa errada, ou agora eu tenho que ir para a Bahia, vou ficar uma semana na Bahia, acontecia, vou para o Rio, vou para Porto Alegre, a gente tinha muitos congressos e coisa e tal, né? E aquilo, ele nunca me impediu de nada, nunca se queixou, nunca disse, agora vai tudo de novo, não. Vai que é para o teu bem. Então, eu debito muito, muito, muito do meu sucesso, da minha vida, da minha alegria ao meu marido, sabe? Um abençoado na minha vida, abençoado. Dona Então, Marlene, a senhora está trazendo informação riquíssima, porque nós não somos dono do outro porque casamos, nós somos um parceiro, é um complemento, cada um com a sua liberdade, com o seu talento, e quando estão juntos é sem cobrança, a senhora está falando, quando está, cada um faz o que precisa fazer com o seu dom, e quando se juntam, é uma parceria, é um complemento, é uma alegria esse reencontro, né, dona Marlene? Porque daí não tem cobrança. A senhora foi lá, fez o que tinha que fazer, doou o seu melhor, mas vem para casa e tem aquele aconchego, aquele acolhimento, né? aquela compreensão, Compreensão. né? Nossa. A compreensão. Então, isso tudo é uma coisa, assim, que foi uma coisa muito boa. E agora a gente veio para Florianópolis, né, porque ele não está muito bem de saúde, nós estamos tratando aqui, e hoje eu cuido dele. Veja só como é que é a vida. Hoje eu estou cuidando do José, certo? Porque ele precisa, aqui eu tenho meu filho e a minha nora, que são maravilhosos, nos dão uma assistência grande, cada um no seu apartamento, né? E é uma coisa assim que foi uma coisa para mim que estava muito ativa, sempre. No começo foi um choque, sabe? Porque foi muito rápido, assim, né? A venda daquele apartamento lá foi muito rápida, a compra desse aqui foi muito rápido. Foram negócios bons que apareceram, que meu filho e a minha nora aqui fizeram.
E porque aqui o José tem um tratamento muito bom, especializado, né? E porque eu preciso de suporte, Vera. Eu Sim. preciso de suporte agora. Tá Hum. tudo certo, tá tudo bem, mas eu preciso de suporte. Porque, às vezes, nós Ah, ia para balneário, levava 3 horas, às vezes 3h30. Então, a coisa começou a ficar muito incerta, muito insegura. E, então, falando em mudanças, né, assim, o início aqui foi bem complicado, porque foi tudo muito rápido, sabe? Mas a vida ensina, tu precisa também prestar atenção nos sinais. Por que que veio isso, né? E são questões que tu tem que refletir e aceitar. yes. Aceitar e trabalhar, ressignificar algumas situações. Isso é importante. Porque se tu só olhares o que, vamos dizer, o que tu perdeu, não dá certo. Não. Será que realmente tu perdeu, né? Não era hora de dar uma virada na chave, como se diz hoje, né? Então, talvez e assim, ó, eu não me vejo hoje vendendo joias, porque hoje a minha atividade é outra. A Hum. minha, o meu físico já também não é mais o mesmo. E o que a senhora faz para se manter saudável, tendo agora que ter uma dedicação maior? Como cuidou do emocional nessa mudança? Fez sozinha, buscou ajuda? Porque às vezes a gente não busca ajuda em tempo de. Uma ajuda, a senhora já está dizendo aqui para a gente que foi morar mais perto do filho para ter. Então, é uma ajuda externa, É, né? E essa ressignificação também, nossa, e agora eu não vou poder mais fazer aquilo que eu amo fazer, vender sim, joias. Tenho que fazer algo diferente, embora faz com carinho, mas dá realmente um é. choque, porque de repente a pessoa está precisando mais de cuidados, não está dando conta. Então, e lidar com tudo isso, dona Marlene, o quanto tu precisa, traz para a gente aqui o quanto tu precisa também desse cuidado e para ti dar conta desse outro momento da tua vida. Vera, é assim, ó, quando nós chegamos aqui em Florianópolis, o início, porque aí a doença do José estava, eu diria, aparecendo, né? Ele Uhum. já tinha sintomas lá em Balneário, e já foi encaminhado pelo médico de Blumenau, um especialista daqui, certo? A gente foi muito feliz, muito com o tratamento aqui, muito. Nós temos uma médica aqui que, olha, eu não conheci alguém assim, apesar de que lá em Blumenau, bens a Deus, eu tenho médicos, ainda vou, em um lá ainda vou, mas os outros já estão aqui. E é difícil, tu troca tudo, Vera. Tu já mudou de lugar também, né, Vera? Já, já. O começo é, aí o que que acontece, assim? Por exemplo, hoje eu cozinho, certo? Lá em Balneário, quem cozinhava era ele. Ele cozinhava, ele me ajudava muito, de repente ele não pôde mais. Então, a minha vida não deu uma volta muito grande. Então, é isso que eu digo para ti, tem que ressignificar, tem que ter fé, É. falar com Deus, conversar quando tu está mal, fala com Deus, conversa com Deus, sai um pouco. Aí eu fui fazer, achei um grupo de Pilates também muito bom, eu tenho sorte, sabe, Vera? Um grupo de Pilates que é uma coisa, sabe? Eu faço é muito interessante, tu vê só, um dia é com senhoras, tem senhora de 86 anos, Vera, fazendo Pilates, Então, outra de 84, e na quarta, o outro dia que eu faço, são jovens. oh, Então, eu tenho os dois extremos. As coisas, para mim, são conduzidas, parece, sabe? Eu sou muito abençoada. muito. Então, fui para o Pilates. Eu, no começo, sabe, aqui é diferente, tu não conhece.
Até que tu volta, tu começa a conhecer. Eu me lembro quando fui para Balneário também foi assim. Hoje é que eu me toco, que eu levei 2 anos para... Eu ia na igreja lá, né, eu digo, meu Deus, eu não conheço uma pessoa, o que é isso? Sabe? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Toda Então, é muito mudança. importante, assim, tu saber que tem coisas que tu precisa renunciar, mas vem outras coisas. Tem outras. Existem trocas Abrir espaço para o novo, né? para o novo, certo? Então, hoje eu já consigo, como eu te disse, o começo foi bem difícil, sabe? Hoje eu já, assim, eu sabia que eu estou cuidando do José, que ele tá bem, a gente sai de carro, ele já não dirige mais faz tempo, né? Então, eu acho que a tua cabeça é a tua lei. Tu tanto pode hoje pensar assim, não, está tudo errado, o que que aconteceu, o que que é isso, como tu pode ver, tu sempre tem que olhar os lados positivos das coisas, porque tem, Tem. tem, tem, Mesmo sabe? nessa mudança gigante, tem coisas positivas, né? Sim, tem. Por exemplo, uma coisa que eu estranho muito, onde eu estava, vocês sabem onde eu estava, eu via o mar, eu via o sol, eu via a lua, eu via tudo, por uns 12, 13 anos, eu acho. Aí plantou um prédio aqui, plantou um prédio aqui, plantou um prédio aqui, agora nem a Barra Norte que eu via da minha cozinha eu não ia mais ver. Dia e noite não, dia inteiro aquele barulho de construção, aquele barulho, aquele barulho, aquele barulho. Nada disso me tiraria de lá, né? Mas foi uma coisa assim, e aqui onde eu estou é um silêncio, Vera, sabe? Se eu quiser dormir uma tarde inteira sem escutar nada, eu durmo uma tarde inteira sem escutar nada, sabe? Então, a gente precisa, assim, ter uma fonte muito forte de resiliência, de amadurecimento e entender as coisas que a vida nos traz. Isso eu acho que é. E se manter em movimento. Tem que se manter em movimento, Vera. Tem que se manter em movimento. Tem. Então, eu estou Essa é a palavra-chave, movimento. em movimento. Nem sempre eu tenho vontade, minha amiga, Ah, pois é. sabe? Nem sempre eu tenho vontade. Às Mas, vezes eu me entrego. mas sabe da Não sou, importância, né? mas eu sei que se entregar, por exemplo, tem que cuidar, tem que continuar cuidando do cabelo, da unha, da ginástica, do Mostra as chá. joias aí, dona Marlene. Mostra as joias. Como? Mostra as joias, que eu gosto. Você está sempre bonita ali. Está sempre linda. E, então, Vera, as joias, assim, muita coisa eu vendi, sabe? Teve uma pessoa que comprou um pouco. Eu ainda tenho alguma coisa ali, mas, assim, hoje eu não me vejo vendendo joia. Não, sabe? O Já foi futuro a Deus essa pertence. etapa. Essa etapa já, Essa página já virou. já. Já, mas assim, sabe, eu acho que ah, tu tem que estar envolvida com alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver preguiça eu gosto muito de dormir de tarde, o meu pilates é às 4 horas. E então, eu tenho que ficar ligada quando é muito frio, assim, que eu tenho que ir. Aí, quando tu tá com preguiça quando tu volta, tu tá com outra energia, sai dali, já vai no mercado, vai do céu, sabe? Aí eu sou muito feliz que eu dirijo, eu tenho meu carro, eu dirijo, porque o José não pode mais fazer esse tipo de coisa. É uma Então, autonomia, né, dona Marlene? Dá uma se não, autonomia para ir aonde você quer, né? Não sim, depende se não de fosse o carro, se eu não tivesse o carro, isso que ia ser bem complicado, porque até por segurança, né? Mas então, e o casamento é assim, né? Tu tem que ter renúncia, amor, paciência, sabe? Ah, eu diria que paciência é importante, muita, e às vezes fechar o olho para alguma coisa, para outras não, as coisas têm que ser conversadas, né? como diz, Mesma coisa nas amizades, na família.
Nem tudo tu pode deixar passar, né? Tem coisa que tu passa o pano e pronto, mas tem outras que tem que ser esclarecidas, tem que ser conversadas, para que não se crie um muro, né? Às vezes não é fácil. Exatamente. É, Você, como uma família, sabe, né? é, uma vez que se conversou, se colocou ponto de vista e a gente pode contar a verdade da gente, o que pensa, o que sente, mas sempre de uma forma amorosa e permitir que o outro também se coloque o ponto de vista dele, né, dona Marlene? Não só a gente, né? Isso aí é uma coisa difícil, né? Tu aceitar o Ah, ponto de vista do outro. é, Mas é verdade, são, é são verdade. situações que a gente tem que aprender, né? Aprender, porque senão tu briga com todo mundo, tu não vive, tu cria um monte de inimizade, né? Às Olha, vezes não é fácil, porque as pessoas não são como tu queria, como a gente gostaria que fosse. Cada um é como é, né? como é, E às vezes, através de uma pessoa difícil, tu cresce, tu aprende. muito mais do que as facinhas. Na hora parece que é um perrengue, é uma encrenca, né, dona Marlene? Mas a gente, quando olha para a história, a gente percebe que essas pessoas exigem da gente algo que às vezes É, a gente não estava disposto a dar, a fazer, né? E é muito mais. Dona Marlene, eu acho conviver, conviver com os diferentes é uma arte. que é uma arte, é uma arte. Nossa, olha, a senhora trouxe aqui a força do trabalho, a flexibilidade de mudar de um lado para o outro, de se aperfeiçoar, do conhecimento, do autoconhecimento, do casamento, do conviver em grupos, do exercitar-se, a saúde mental sempre sendo ali bem cuidada também, porque estar ativa, estar em movimento, fazendo coisas novas é uma gama de informações importantíssimas para nós termos vida, mas vida saudável, porque também só ter idade, ganhar anos em idade não é o suficiente, né, dona Marlene? É Uhum. importante nós termos, mas com uma qualidade de vida para usufruir desse presente que é essa vida estendida que a gente possa ter, né? É E isso. essa vida estendida tem mais uma coisa, Vera, que eu e as minhas irmãs a gente conversa. Aceitar o jeito que a gente muda, o jeito que muda o corpo, a Hum, mente, porque você fica, eu diria, um pouco mais lenta, sente mais dores, isso tudo é verdade, dói sim, ah, tem que cuidar mais das articulações, por isso também precisa fazer exercício, e tem que ler, tu não pode ficar, por exemplo, o que é inteligência artificial? Vai pulsar, vai descobrir o que é, né? Então, senão você fica, eu lembro lá do nosso grupo, quanta gente aprendia, né? Meu Deus do céu, quanto aprendia, vinha uma novidade lá, não sei onde, já estava lá na reunião, o pessoal conversando e coisa e tal. E quem se afasta do grupo, digamos assim, não pode ficar inerte, tem que. Então, isso tudo é um esforço que faz a tua mente trabalhar. Ficar só embaixo da coberta é uma delícia, né? Só que, só que não, mas não dá, né? paga-se um Paga um preço. preço, Paga um paga um preço. preço. Até numa aula que eu fiz esse mês eu estou trabalhando o mês de setembro, trabalhando sobre o medo. E num dos pontos é que o medo, a gente tem medo de tomar decisões das mudanças que chegam. Uhum, Mas por isso a importância das escolhas conscientes, porque o preço que se paga por uma não escolha, por deixar a vida assim solta, né, dona Marlene? A gente pode não acertar nas escolhas, mas quando estamos conscientes, nós temos condições de reunir o maior número de informação para fazer. Mas deixar a vida solta também não é o caminho, porque depois podemos pagar preços muito mais altos por isso, né? sim. Muito mais alto. E atender, aquilo eu já falei isso, né? É, a zona de conforto é uma bênção.
Tão bom que é, né? Mas você não pode ficar só na zona de conforto. Ela está sempre aí cochichando, né, pra É. gente. Já fez Se demais, já empanturrar de doce, tem coisa melhor que doce, pizza todo dia, mas não pode, não pode. não É, pode. E são tudo coisas que, com a idade, você tem que ter mais cuidado ainda, porque você engorda mais fácil, cria menos, perde muita massa muscular. Então, tem várias coisas assim que a gente não tem domínio completo, mas pode ajudar. um pouquinho de cada coisa, que é É, tudo com atenção, e também não é se privar, né, dona Marlene, da pizza, não, da batata com frita, certeza. Não, das coisas aquilo boas, não pode ser mas uma regra, é né? Mas é que eu digo, a palavra é essa, equilíbrio, né? equilíbrio. E é uma Equilíbrio. sabedoria que está ali É, nessa às vezes é de difícil. olhar o que pode, não pode, quando É, pode, né? Tudo, eu acho que a passagem é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, dona Marlene? Essa passagem, tudo está à nossa disposição, mas eu tenho que ter discernimento para fazer as minhas escolhas. E sabendo é, que tudo que eu escolho hoje, amanhã vai ter um resultado. Uma semente plantada, ela terá que ser colhida, né, dona Marlene? tenho um neto e uma neta. Neto e uma neta, que Tenho lindo. um neto e uma neta. Já são casados Já casado? e, sim, estão casados. Que lindo, que lindo. Só Família. não sou bis ainda. Está muito jovem, tem tempo, tem É, tempo não é para hora ainda, né, Vera? não. Hoje as famílias estão menores, né? Dona Marlene É, não sim, estão mais o tamanho. Dona Marlene, é um papo gostoso, quanto que bom, Vera. aprendizado, quanto aprendizado. E eu te convido, se quiseres deixar uma mensagem para nos despedirmos aqui desse bate-papo tão gostoso. Eu vejo assim, né, que tu é dono da tua vida. Você escolhe o caminho. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, tentar fazer aquilo que te faz feliz, que te faz viver e que não prejudique os outros. Sempre pensando em não fazer mal para os outros, ajudar se for preciso, se for possível. Mas eu acho que se cuidar, se manter em movimento e sempre que possível, acho que é saúde. Cuidar da saúde, porque se tu não está bem, o resto não funciona. Tu tem que procurar, tem que ler sobre o que pode te ajudar, procurar bons médicos, se for possível, e comer direitinho, que também é bom, dar uma fugida, tão bom, né? Mas eu acho que é por aí, acho que a palavra principal é equilíbrio e movimento. Equilíbrio e movimento. Dona E fé, né, minha amiga? Marfé, Fé, fé, acompanhando sempre, com certeza. Dona Marlene, é uma alegria muito grande, é uma honra imensa, e querida. tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a olharem e fazer escolhas diferentes até nas suas vidas. E você que nos acompanhou até aqui neste momento, se gostou e sabe que pode ajudar esse bate-papo influenciar e ajudar muitas pessoas, compartilha, se inscreva e esteja aqui no canal. Dona Marlene, mais uma vez minha gratidão e todos que estão aqui nos acompanhando, meu muito obrigada. Obrigada, Dona Quero, Marlene. querida, te desejo sucesso, muito grata por esse convite tão honroso. E você, como uma pessoa muito generosa, eu sei que continuará com esse sucesso e com saúde, com essa alegria que tu sempre demonstra nesse teu rosto tão bonito, Muito tá obrigada. bom? Muito Muito obrigada, viu? Gratidão.